eu quero repassar aqui, pastor Solon, alguns conceitos, porque tem alguém que chegou hoje, tem alguém que ainda tem dúvida. Então nós queremos explicar aqui alguns conceitos, porque nós vamos estar falando muito sobre isso, doutrina, dogma. Então, antes de dar sequência no nosso estudo teológico, nós queremos dar algumas definições para ajudar a compreensão dos nossos irmãos. Então, sim. O que é doutrina bíblica e dogma? A pergunta. Essa palavra, meus irmãos, ela significa basicamente ensino, conhecimento. Ou seja, doutrina é ensino ou conhecimento. E doutrina bíblica é o conhecimento que pode ser confirmado através das Escrituras. Amém? Então, é tudo aquilo. O que é doutrina bíblica para nós, pastor Solon, que nós queremos ensinar para nossos irmãos ouvintes? É tudo aquilo, vou pegar aqui uma Bíblia, a Bíblia Católica, é tudo aquilo que pode ser ensinado e confirmado, um ensino através dos profetas, através de Jesus Cristo e através dos apóstolos. Então, se um determinado assunto ou tema da palavra de Deus for abordado por algum profeta, Jesus tocou naquele assunto e os apóstolos de Jesus depois também confirmaram, então isso aí para nós é uma doutrina ou um dogma doutrinal. Amém? Louvado seja Deus. Agora, o que é simplesmente um dogma? Dogma é uma declaração do homem acerca do que é a verdade. Uma opinião. Alguém tem uma opinião sobre várias coisas. E algumas opiniões nossas são pessoais, são das nossas próprias experiências, que muitas vezes não valem no contexto geral, né? Isso é verdade. Então, por exemplo, um dogma é como se fosse assim um credo. Por exemplo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é um credo. Mas esse credo, ele é um credo só dos homens? Não, a palavra de Deus ele confirma. Então é um credo doutrinal. É um dogma doutrinal. Nesse caso eu posso dizer, por exemplo, que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu consigo confirmar pela palavra de Deus que existe um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma? mas é um dogma doutrinal, porque está na Bíblia. Exatamente. A gente consegue encontrar na Bíblia as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Diferente de outros dogmas. De outros dogmas. De outros dogmas humanos. Por exemplo, dogmas humanos, como usos e costumes. Né? Exato. E usos e costumes é dogma. Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui rápido para dar para os irmãos, que é sobre, por exemplo, sem querer atingir ninguém, nem a igreja de ninguém, sim. Mas se você sentir que é o procedimento da sua igreja, não tome isso como um ataque não, tá bom, meu irmão? Amém. Minha irmã, porque eu quero só dar um exemplo, tá certo? Por exemplo, o uso do véu. O uso do véu, pastor Solon, é recomendado pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, no versículo 6, ele diz que a mulher deve cobrir a sua cabeça, porque é uma desonra a mulher andar de cabeça descoberta. Mas ele falou isso para a igreja de Corinto. Para a igreja de Coríntios. Aí você procura essa recomendação em João. Não acha. Você procura essa recomendação em Pedro. Não acha. Procura em Jesus Cristo. Também não acha. Tem. Procura nos profetas. Também não acha. Então é um dogma. Não, deixa eu explicar o que é. É o seguinte, essa recomendação é uma recomendação para a época e para aquela cultura. Entendi. Ou seja, na cidade de Corinto antiga, dos tempos bíblicos do 1º século, o costume da sociedade era a mulher cobrir sua cabeça. Entendeu? Entendi. Então isso aí é um costume cultural daquela época. Então, a igreja também, ela também é influenciada muitas vezes pela costume cultura, da sociedade que ela vive. Pela cultura. Por exemplo, deixa eu falar aqui um exemplo. Vamos fazer uma espécie de podcast aqui. Sim. Por exemplo, a cultura em Israel é os homens usar o quê? Túnica. Sim. E aqui os homens usam calça. Cultura. Isso. Imagine se o pastor Solon andasse de túnica aqui no centro da cidade, o povo ia olhar para mim, né? Tem países então que, cultura. Se nós formos visitar, muita gente vai chegar lá, vai ter que procurar saber como é a cultura daquele povo para não causar um problema que vai causar um transtorno que pode prejudicar a sua própria vida.
Por exemplo, as mulheres vão querer ir para a praia lá, são muito bonitas, mas a cultura é diferente. Tem mulher que toma banho de burca, aquele vestido que cobre o corpo todinho. Aí já pensou? Aí vai Já botar pensou os se- trajes, já pensou- os trajes do Brasil de banho. lá. Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse recomendado aquilo para Coríntios e aí a gente tivesse todas as igrejas vestindo daquele jeito? Exato. Isso é uma coisa cultural, entendeu? Você quer ver um exemplo, outra coisinha do véu, para a gente acabar de fechar esse assunto? Sim. Para Coríntios, usar véu era honra para a mulher. Mas lá em Gênesis tem uma história que a mulher que usava um véu era prostituta. Veja que é uma questão Gênesis cultural. 38. Gênesis 38. Tamar. Né? Tamar. Judá e Tamar. Gênesis 38, né, no versículo de número 14, o que diz? Então Tamar, né, tirou de sobre si as vestes de viuvez e cobriu-se com o véu. Olha e aí. disfarçou-se e assentou à entrada de duas fontes. Tá vendo? Ela pôs o véu e disfarçou-se. Disfarçou-se de quê, irmã? De Vamos lá. prostituta. Ó, versículo 15, versículo seguinte. E, vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta. Tá vendo? Tava de véu. Aí eu pergunto, lá em Coríntios, a mulher que tirava o véu é que era desonrada. Mas lá em Gênesis, lá em Canaã, lá naquela época cultural da época, aí era costume que a mulher que cobria a cabeça era prostituta. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, assim, sem atacar, eu quero só dar esse exemplo. Não é isso, é só para esclarecer, viu, irmãos? Então, isso é dogma, tá? Agora, quando que é doutrina, vamos voltar? Os profetas falaram, a lei falou, Jesus Cristo ensinou e os apóstolos também. Aí, meu irmão, nós temos que cumprir, porque aí é mandamento para nós. Amém? Está explicado aí o que é doutrina e o que é dogma. Amém? Dogma é coisa de homem, doutrina é coisa de Deus. Existe comprovação, né, referências Positivo, bíblicas pastor. na Bíblia Sagrada. Muito bem. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.